Eu quero falar um pouquinho sobre vida vitoriosa. Você conhece derrotas na vida? Não levanta a mão, por gentileza. Vida vitoriosa. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, que diz assim: por isso não desanimamos. Aleluia. Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Aleluia. Vida vitoriosa. Nós não desanimamos. Não importa o vento, não importa a luta, não importa a situação, nós não desanimamos. Esses dias, um irmão, um pastor, amigo, conversando comigo, disse: Pio, você é sempre animado, sempre entusiasmado. Eu falei assim: quando Deus planejou que eu nascesse, Ele colocou uma marca em mim, dizendo: nada vai parar você. Você sabia que você tem uma marca e nada pode parar você? Nada pode parar você. Aleluia, aleluia. Olha o que diz o texto: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, está falando do nosso corpo físico. Não acontece com os homens, somente com as mulheres. Quando você olha no espelho e vê aquela ruga nova, mas ela não estava aqui ontem, mas agora está. Mas isso aqui desceu mais meio centímetro. É disso que o texto está falando. Mas por que caiu mais um pouquinho? É disso que o texto sagrado está falando. Nós não desanimamos, embora exteriormente o nosso corpo físico, material, esteja a desgastar. Interiormente, no nosso espírito, estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia, aleluia. Olha o que diz o próximo texto: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo. Sofrimento é matéria-prima para produzir em nós, para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau! Queridos, quando nós falamos sobre céu, nós não estamos nos referindo propriamente dito de um lugar. Existe um céu onde Deus habita, glória, querubins, serafins, amém, aleluia, sim. Mas quando a Bíblia fala de céu para mim, para você, a Bíblia está falando de um conceito, de um princípio. Por isso, eu e você precisamos entender que é possível viver, é possível ter um céu agora, já sobre toda a terra. A ideia céu fala de perfeita harmonia, ou seja, nenhum desacordo. Céu fala de perfeita paz, nenhuma ameaça externa. Céu fala de ausência do mal, o mal subjugado, o mal debaixo dos nossos pés. Céu fala de nenhuma forma de separação ou divisão. Céu fala de perfeita unidade. Por isso podemos viver isso já sobre a terra. Perfeita harmonia, perfeita paz, perfeita unidade, ausência do mal. Podemos desfrutar agora já desta vida celestial. Como conquistar essa verdade, Pio? Como viver uma vida vitoriosa? Como viver uma vida abundante? Eu quero colocar aqui alguns princípios, alguns valores. E com a graça de Deus, eu quero discorrer e encorajar você, ajudar você a perceber, abrir uma janela para que você olhe através dessa janela estas verdades eternas,
estas verdades espirituais para você começar a desfrutar já, nesse instante, agora. Pois, por isso não desanimamos. Não desanimamos. Vamos fixar um pouquinho o nosso olhar nesse versículo 18. Por isso não desanimamos. Embora o nosso exterior, ele se corrompa, embora o nosso exterior passe, envelheça, mas nós não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque nós fixamos os olhos. Por gentileza, o versículo 18. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Nós atentamos, a palavra atentar aqui no grego é observar, contemplar, fixar os olhos, olhar intensamente. Eu não gosto muito de dar ênfase exagerada em uma parte da Bíblia, pois parece que as outras partes têm menos valor, e isso não é assim. A Bíblia, toda ela é inspirada, toda ela é poderosa. Mas aqui nós temos algo extraordinário, central na vida cristã. Aqui nós temos uma revelação, que se houver uma compreensão, uma percepção dessa revelação, isso gera uma mudança, um câmbio na nossa vida de forma inimaginável, tremenda, poderosa. Deus, o nosso Pai, Ele está nos instruindo em como viver sobre a terra, em como ter um céu sobre a terra, em como viver uma vida correta. Esse texto está dizendo que a maneira é como nós estamos vendo a vida, a maneira como nós estamos vendo o nosso dia a dia, a maneira como nós estamos vendo o nosso trabalho, as nossas finanças, a nossa família, o nosso ministério, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Depende como eu e você estamos vendo. Veja isso, por gentileza. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, iniciou seu ministério, Ele começou a pregar, a anunciar uma mensagem dizendo: mude a mente de vocês e creiam no Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra bem simples, que significa boa notícia. Mude a sua mente, mude a sua maneira de ver a vida e creia no Evangelho. Nos dias em que Jesus viveu sobre a terra, havia assaltantes. Ele narra a parábola, dizendo: alguém saiu de Jerusalém, foi assaltado, foi roubado, bateram nele, saquearam ele, havia roubo. Ele fala de adultério, de prostituição. Ele fala de partidos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Ele fala da corrupção. Ele fala da extorsão, da cobrança de impostos nos seus dias. Ele fala de violência, de guerra. Ele fala de pena de morte, morte de cruz. Ele fala de meninos endemoniados, meninas violentadas. Está aí. Nos dias de Jesus. O que eu e você vivemos hoje, sobre a face da terra, não começou há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. E Jesus diz, para vivermos nessa ambiência catastrófica, mude a sua maneira de ver e creia no Evangelho. A palavra Evangelho é boa notícia. Saiba que em meio a tudo isso, existe sim boas notícias. Aonde você vai focar a sua atenção? Na tragédia ou nas boas notícias?
Esse texto, ele está nos ensinando que existe duas maneiras de ver a vida: olhar para aquilo que não se vê e olhar para aquilo que se vê. Pois o que se vê é passageiro, é transitório, não é permanente. E aquilo que não vemos é eterno, é permanente. O que a Bíblia nos ensina é que o que você vê não é tão real como parece ser. O que você vê não é tão real como parece ser. Isso mesmo. Quantos de vocês vieram de carro, dirigindo o seu carro? Algumas pessoas. Você sabia que o seu carro, ele não é tão real assim? Quantos de vocês já tiveram carros há 25 anos atrás, 20 anos atrás? Cadê eles? Cadê esses carros? Onde estão? Quantas irmãs já usaram bobs no cabelo assim e tal? Cadê eles? Onde estão? Hã? Onde estão? Cadê eles? Percebe que eu preciso entender que aquilo que eu consigo tocar, apalpar, ele é mais fugaz, ele é menos sólido do que aquilo que eu estou vendo, não vendo, aquilo que eu não estou vendo. Os problemas que achamos que são problemas, de fato não são problemas, sou eu que estou atribuindo a ele um valor de problema. A dor que parece nunca acabar, acaba. A dor e a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A perda, que no momento parece irreparável, logo mais se mostra uma grande fonte de ganho, de lucro. O namoro que não deu certo, que agora machuca, entristece, demonstrará mais tarde que você moça, ganhou um passaporte para uma vida feliz, matrimonial, abundante. O que eu estou dizendo é, pare de atribuir valor eterno àquilo que não é eterno. Vocês estão me acompanhando? Muitas vezes nós temos em nosso viver diário colocado a nossa atenção, a nossa energia em algo que nem sequer existe. Nem sequer existe. Mas e se? Mas ela disse, mas ele disse. E se ele disse, se ela disse, ele disse. E se ele disse? Nem sequer existe. Está no campo imaginário. Elucubrações, diz a Bíblia. Elucubrações. Pois aquilo que nós estamos vendo é passageiro. É passageiro. Esses tempos atrás, uma mãe chegou para mim e disse: Pio, eu não sei o que fazer. Eu tenho um filho de 8 anos, ele já foi expulso de um colégio, coloquei no outro, foi expulso, está no terceiro, e a direção me chamou e disse: olha, não pode continuar aqui. Estou angustiada, desesperada, não sei o que fazer. Falei: você consegue fechar os olhos e ver o seu filho com 15 anos? Consigo. Você consegue vê-lo com 20 anos? Consigo. Com 25 anos? Consigo. E com 25 anos ele vai estar tendo esse mesmo comportamento que está tendo agora? Não! Falei: por que você está tão desesperada? Por que você faz da situação presente como se ela fosse eterna? Não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Olha o versículo de número 17. Por que Deus permite que passemos por algumas dificuldades? Pois os nossos sofrimentos leves
Mesmo que você classifique o seu sofrimento como insuportável, Deus o classifica como leve. Mesmo que você diga que o seu problema é o único e o maior do mundo, Deus está dizendo, é leve. Então não fique com seus sentimentos que são enganosos, fique com a palavra de Deus que é verdade. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles produzem algo, é matéria-prima para algo. Para quê? Estão produzindo para nós uma glória eterna, um peso de glória, que é muito maior do que os nossos problemas. Os sofrimentos produzem o quê? Meu Deus! Quantos de vocês querem glória? O que o Espírito Santo de Deus está nos revelando é que, quando não olhamos corretamente para a situação, para a circunstância, nós enxergamos incorretamente. E quando nós enxergamos incorretamente, nós falamos incorretamente. E quando nós falamos incorretamente, as nossas palavras produzem um resultado trágico. Começa tudo como você vê. Deixa eu repetir. Isso aqui é uma frase daquele filósofo chinês Chun Lung Fongpio. Quando não olhamos corretamente, enxergamos incorretamente. Quando enxergamos incorretamente, falamos incorretamente. Quando falamos incorretamente, produzimos resultados catastróficos. Eu era adolescente, membro de uma igreja ultrapentecostal, uma igreja poderosa, tremenda. Nós tínhamos uma reunião, um encontro. E por ser uma igreja assim, extremamente conservadora, mulher não cortava cabelo, mulher só tinha que usar vestido, mulher não podia cortar a unha, não, a unha podia. Homem não podia usar barba, é aquela coisa toda. Beber um copo de cerveja, você se tornaria 2 vezes filho do inferno. Era assim. Falar mal dos outros, tudo bem, não tinha problema. Nós estávamos numa reunião grande, uma reunião grande. Várias igrejas vieram para esse encontro de avivamento. Era uma tenda de lona. Do lado tinha 3 pastores conversando, 2 presbíteros conversando, 5 pessoas. E um amigo meu, um pouquinho mais velho do que eu, falou assim: Pio, eu vi o pastor fulano, não sei o quê, ali atrás, naquela sombra, naquela árvore, naquele cantinho, eles estão tomando cerveja. Eu falei: mas você é louco? Por que o cara vem num encontro de avivamento tomar cerveja, sabendo que se ele tomar cerveja em casa e se descobrir, ele está excluído? Imagina aqui. Você é louco, rapaz. Eu vi. Mas como você? Eu vi ele com a latinha na mão assim, eu vi. Eu falei: rapaz, não pode. Como que os pastores vêm numa reunião, num encontro de avivamento, vai pregar daqui a pouco, tomando... Não, mas eu vi. Eu falei para ele: onde que eles estavam tomando? Ali. Eu falei: vamos lá. De repente, eles deixaram o crime, né? Algumas marcas do crime lá. Entramos por trás do tablado, assim, tinha um tablado. Vi uma latinha lá. Falei: ah lá, a latinha lá. Entramos de gatinho, éramos adolescentes. E pegamos 4 latinhas de Guaraná. Esse meu colega e eu também nunca tinha visto uma latinha de Guaraná na minha vida. Era só garrafa de vidro que a gente conhecia. Ele sabia que tinha latinha de cerveja, mas não de Guaraná. Quando ele viu a latinha, ele falou: é cerveja. Você sabia que a sua certeza nem sempre é verdade? Não é interessante? Quando não olhamos corretamente, nós não enxergamos corretamente. Quando não enxergamos corretamente, falamos incorretamente. Por isso nós devemos falar sobre o que cremos,
sobre o que a palavra de Deus diz e não sobre aquilo que vemos. Muito do que falamos é resultado não do que sabemos, mas sim da maneira equivocada com que estamos enxergando. Tem pessoas que têm uma habilidade de chegar para você e dizer assim: você não está bem, né? Você não está bem, né? Você não está bem, né? Uma irmã um dia chegou para mim: Pio, você não está bem, né? Você está perguntando ou está afirmando? Eu estou perguntando, eu estou ótimo, estou bem. O meu Redentor vive. Meu nome está escrito no livro da vida. Estou cheio do Espírito. Estou maravilhosamente bem. A Bíblia diz que os sofrimentos são passageiros e ainda mais, eles produzem para nós uma glória eterna. Esse texto da palavra de Deus remete às nossas mentes em uma base sólida, ou seja, o que estamos vendo não é o que estamos vendo. O sofrimento não produz sofrimento, o sofrimento produz glória. Pare de murmurar e louve, pare de murmurar e glorifique, pare de murmurar e exalte. Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé saiu do Egito, referindo-se a Moisés, não temendo a ira do rei do faraó, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Meu Deus! Um grande legislador, um grande líder, 4 milhões de pessoas, atravessando um deserto terrível, lutas, dificuldades, levantes, problemas, ele perseverou, ele manteve, porque ele via o invisível. Ele via a terra que mana leite e mel. Ele via as cidades da terra prometida sendo colocada abaixo, e o povo e a nação de Israel avançando, conquistando, porque fiel é aquele que prometeu. E como foi que Moisés conseguiu ser líder por 40 anos? Momentos felizes, momentos angustiantes, momentos de abundância, momentos de escassez, momentos disso e daquilo. Como que ele conseguiu? Vendo o invisível. Eu posso ver às vezes Moisés no meio daquela dificuldade, luta e tribulação, sorrindo. Olha a cara de bobo de Moisés. Bobo é quem acha que Moisés é bobo, porque ele está vendo aquilo que você não está vendo. Meu Deus, aqui nós temos a revelação de como Moisés alcançou ser quem ele foi. Este é um dos segredos para você viver aqui na terra, o céu já agora. Vamos reduzir um pouco a importância, vamos reduzir um pouco o peso da materialidade das coisas, das situações, das circunstâncias. Vamos para o segundo pensamento aqui, vendo o que importa. Segundo pensamento, vamos ver o que importa. João capítulo 4, versículo 34 diz assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Próximo versículo: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Meu Deus, vamos ficar até meia-noite hoje aqui. Só em cima desse texto, queridos, tem tanto conteúdo, tem tanto material. Jesus nos ensina que a verdadeira comida não é a comida que comemos. A verdadeira comida é fazer a vontade de Deus Pai, que nos enviou. Esta é a verdadeira comida. A minha pergunta é: para que serve o alimento? Para que serve a comida? Pode responder. Menos para engordar. Para que serve? Para
Sustento, o que mais? Nutrição, o que mais? Energia, o que mais? Vigor, o que mais? Vida, o que mais? Força. Manter o nosso físico vivo. Assim também o que nos sustenta de fato é fazer a vontade de Deus. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade de Deus. O que me dá sustento, o que me dá vigor, o que me dá vigor, o que me dá alegria, o que me dá ânimo, o que me dá satisfação, é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida, disse Jesus. O que nos sustenta de fato é fazer a vontade de Deus. Ao fazermos a vontade do nosso Pai Celestial, nós temos força, nós temos ânimo, nós temos entusiasmo, nós temos contentamento, nós temos satisfação, nós temos vida. Toda boa refeição pede uma sobremesa, não é verdade? Um sorvete com um petit gâteau, com uma tortinha, um bolo de coco, um manjar de coco. Meu Deus, vocês estão salivando, hein? Qual é a sobremesa quando nós nos alimentamos da comida que é fazer a vontade de Deus? Qual é a sobremesa? Olha o que diz o texto lá. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a sobremesa? Concluir a sua obra. Essa é a sobremesa, concluir a obra de Deus. Fazer a vontade de Deus é a comida, a sobremesa é concluir a obra. Não a minha obra, mas a obra de Deus. Não as minhas ambições humanas, mas a obra de Deus. Não as minhas ideias megalomaníacas, mas a obra de Deus. A comida produz sustento, energia, vida, futuro, satisfação, alegria completa. O que produz ao fazermos a vida de Deus? As mesmas coisas: satisfação, vida, alegria, sustento, satisfação. Vamos ver o versículo 35. Vocês não dizem, diga comigo assim, dizer. Mais uma vez, dizer. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Vocês estão olhando o campo e dizem, ok, daqui a 4 meses vamos colher. Vocês olham o campo, e ao olhar o campo, vocês dizem, daqui a 4 meses a colheita estará pronta. Eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos. Senhor, mas nós já abrimos os olhos, já vimos os campos, a colheita será daqui a 4 meses. Eu, porém, vos digo, abra os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Que tremendo isso, queridos. Que tremendo isso. Dizer, vocês declaram que daqui a 4 meses haverá colheita. Nós estamos dizendo aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos aprender a dizer aquilo que nós estamos crendo. Porque o que vemos não é, o que cremos é que é. Jesus está nos ensinando que o que é o que nós estamos declarando em fé, é o que você declara. Isto é que é. Meu Deus. Jesus diz, eu digo a vocês, os campos já estão brancos, maduros para a colheita. Jesus quer que eu e você declaremos aquilo que nós estamos vendo no nosso espírito, para que possamos ver com os nossos olhos material, porque tudo que você olha no ambiente material foi criado pela palavra de Deus, que é imaterial. Aprendemos a chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. Se você olhar para o que já existe, se você olhar para o que não existe como se já existisse, você não pede, você agradece.
Os economistas estão dizendo, será difícil. Jesus, porém, diz, trarei as riquezas das nações e colocarei em seus pés. Você diz, eu estou sem trabalho. Jesus diz, roguem ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Você diz, meus filhos estão em dificuldades, no álcool, na droga, abandonaram a igreja. Jesus diz, os seus filhos são como plantas de oliveira ao redor da sua casa. Muitos estão dizendo para você, não é tempo de você começar a estudar, não é tempo de você começar esse negócio, não é tempo de você se envolver no ministério. Jesus diz, eu porém vos digo que a hora já chegou, tudo está pronto para ser colhido. Jesus está fazendo exatamente aqui um dualismo, uma comparação. Vocês analisam as coisas terrenas e vivem a partir daquilo que vocês analisam e concluem. Eu, porém, vos digo que não é assim. Os analistas dizem que daqui a 2 anos será ótimo para o negócio. Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos. A moça diz, eu vou casar com você depois que você comprar a casa, comprar o carro, comprar a dentadura nova, comprar isso, comprar aquilo. Eu, porém, vos digo, já está na hora de vocês casarem. O que vocês estão esperando? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender a significância, a relevância do que Jesus está falando? Vocês estão se deixando guiar, tomar decisões, fazer escolha, baseado naquilo que é temporal. Por favor, levante os olhos e veja a atemporalidade, veja o mundo espiritual. Nós caminhamos por fé e não por vista, nós decidimos no Espírito e não no intelecto, nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pelos conselheiros humanos. Se você for atrás dessas análises, dessas estatísticas, nunca será tempo. Mas se você olhar para o Espírito, é tempo, é hora, já chegou, pode colher. Mas se espera, o agrônomo diz que será daqui a 4 meses. Jesus, entra e começa a colher. Eu quero falar de Jesus para o meu vizinho, mas só daqui 6 meses, já está branco, começa agora. Comece agora, não deixe para depois. O médico diz, olha, não vai ter mais jeito. Eu, porém, vos digo que a sua cura vem apressadamente. Meu chefe disse que não terá promoção para mim este ano por causa da recessão. Eu, porém, vos digo, ele te colocou por cabeça e não por cauda. O que é que está decidindo a sua vida, meu irmão? O dólar subiu, o dólar caiu, a bolsa subiu, a bolsa caiu, e aí isso te deixa desestabilizado. Altera as suas escolhas, altera as suas decisões. Alguém diga aleluia. Nós temos uma forte tendência de produzirmos aquilo que é negativo, profetizamos o negativo, profetizamos a destruição. O menino vai mal à escola, as notas foram ruins, eu disse que ele não ia passar esse ano. Não é assim? Não é assim? O marido faz um negócio e não deu certo, eu sabia que não ia dar certo. Deus, leve essa mulher, ou então eu mando ela para o Senhor. Então eu lhe envio, Senhor. Não é assim? E ficamos orgulhosos por profetizarmos o negativo e por acontecer. Eu sabia aí, tá? Eu sabia, eu falei. E nos ufanamos de profetizarmos destruição e acontecer destruição. Eu falei que ia ser destruído. Que história é essa? Eu falarei palavras de vida e não de morte,
de riqueza e não de pobreza, de saúde e não de doença. Porque na minha boca existe um milagre. Meu Deus! Um amigo se empreende no negócio, não deu certo. Eu até saí de lado, até tirei o corpo fora desse negócio, porque eu sabia que não ia dar certo. Por que você então não avisou o amigo e diz, olha, cuidado, não vai dar certo? Se temos tanta certeza de que aquilo que nós falamos negativamente vai acontecer, por que você não começa então a falar positivamente? Comece a dizer, meus filhos são uma bênção. Comece a dizer, meu esposo vai prosperar mais do que ele está imaginando. Comece a dizer, a minha esposa é uma mulher sábia, uma valente do meu lado. Comece a dizer, os negócios do meu amigo vai crescer, vai prosperar. Comece a orar e dizer assim, meu irmão, o seu negócio, a sua empresa, o seu sonho será maior do que você está pensando. Porque afinal de contas a Bíblia diz, com a medida com que eu medir você, eu serei medido. Meu Deus. Em 1 João, no capítulo 11, você conhece a história, fala da morte e ressurreição de Lázaro. É um texto poderoso. Diz que Jesus recebe a informação de que Lázaro estava doente. E Jesus, recebendo a notícia, diz, essa enfermidade não é para a morte. E Lázaro morreu. Pronto, Jesus mentiu. Está escrito, Jesus diz, esta enfermidade não é para a morte. E Lázaro morreu. Então Jesus mentiu. Se eu olho com o olhar, com os olhos do Espírito, esse tempo que nós medimos cronologicamente não será medido da mesma forma. Jesus vai para Betânia, encontra Marta, encontra Maria, e Marta diz assim, o senhor está atrasado. Ali diz, o senhor está adiantado, o senhor quer colher, mas é só daqui 4 meses que o senhor vai colher. Agora, Jesus, o senhor está atrasado, deveria ter vindo 2 dias antes, 4 dias atrás. Quando é que você vai entrar em acordo com Deus? Tem projetos que você acha que Deus está adiantado demais, tem projetos que Deus você acha que está atrasado. E a Bíblia diz que as pessoas chegaram ao redor de Jesus, eles estavam chorando e lamentando, e Jesus chorou, está no versículo 35, João 11, 35, Jesus chorou. E as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro, ele está chorando. E Jesus estava chorando porque Lázaro estava morto, sim ou não? Sim ou não? Não! Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar dali a alguns minutos. Por que ele iria chorar? Ele estava chorando por ver que as pessoas não viam com os olhos do Espírito, mas eram guiados com os olhos da carne. Jesus chega e tire a pedra. Não, Senhor, já está cheirando mal. Tire a pedra. Não, Senhor, não. Você sabia que nós temos algumas pedras na nossa mente? Que são conceitos, que são ideias, que são estruturas. A Bíblia chama de fortalezas. Meu irmão, está na hora de você assumir um grupo familiar. Não, não é tempo. Enquanto a minha esposa não fizer isso, a gente não vai assumir um grupo familiar. Não é assim? Olha, vamos fazer a Fateme. Não, esse ano não, eu estou muito cansado. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Está na hora de encontrar com Jesus.
tirem a pedra. Irmão, se nós tirarmos algumas pedras, alguns valores, alguns conceitos, algumas tradições, alguns costumes, alguns maus hábitos, se a gente tirar a pedra, sabe o que Jesus vai dizer? Lázaro, vem para fora. Sabe o que ele vai dizer se você tirar algumas pedras? Sonho, vem para fora. Sabe o que vai acontecer se você tirar algumas pedras? Família feliz, vem para fora. Sabe, se você mudar o conceito sobre o seu esposo, ele vai dizer para o seu esposo, venha para fora. Se você mudar o seu conceito sobre a sua esposa, ele vai dizer, esposa, venha para fora. Se você mudar o seu conceito sobre os seus pais, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, ele vai dizer, pai, mãe, venha para fora. Se você mudar o seu conselho sobre a sua filha, sobre o seu filho, ele vai dizer, filho, filha, vem para fora, a hora já chegou. Oh, racatatapapapapá. Ei, crede no Evangelho, mude a mente. Devemos estar atentos, fixar os nossos olhos nas coisas que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, transitórias, temporárias. Aquilo que nós não vemos são coisas eternas. Ah, eu não tenho ministério de evangelização. Venha para fora, comece a evangelizar. Ah, mas eu não gosto de fulano, não me dou com Beltrano. Venha para fora. Ah, eu vejo diferente, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Venha para fora, saia dessa caverna, saia dessa mortuária, saia desse lugar, aí está fedendo. Aleluia. Jesus, eu não vou entrar nesse assunto, eu vou encerrar já. Vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus. O Pai é de quem? E Ele está onde? Venha o teu reino, venha o teu poder, venha o teu domínio. Faça-se a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Se a vontade dEle, que é feita nos céus, começar a ser feita aqui na terra, essa terra passa a ser o quê? Céu. Aleluia. Aleluia. Está escrito. Está escrito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que o seu corpo, o meu corpo, qual é a matéria-prima? Qual é a matéria-prima? Pó. Não vou entrar se é pó das estrelas ou pó da terra. Então vamos imaginar que seja pó da terra. Tem uma causa jurídica aí, teológica. Pó da terra. Vamos supor então que o seu corpo é feito do pó da terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra, nesse corpo, assim como ela é feita nos céus. A terra, a primeira terra é você mesmo, meu irmão, minha irmã. A vontade dele feita na terra é nesse corpo, nessa terra, nessa vida, nossa vida. Assim como é feita nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Jesus sempre referiu-se a Deus como Pai. Ele sempre falou assim, Abba, papai, paizinho, Abba, Abba, Pai. Jesus nunca chamou Deus de Jeová. Oh Jeová, aleluia, glória a Deus. Oh tremendo Jeová. Não, ele chamava Deus de Pai, papai. Ele foi crucificado porque ele chamou Deus de Pai.
e disseram: isso é blasfêmia, ele está dizendo que é filho de Deus, ele não pode dizer isso. E o colocaram na cruz. E quando ele chama Deus de Pai, ele mostra o caráter de Deus para mim e para você. Eu sou teu Pai, o Criador do universo. Eu tenho tudo, eu sou tudo, eu posso tudo, e você é meu filho, minha filha. Ao sair da cama amanhã de manhã, pense nisso: Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. E sabe o que caracteriza? Sabe o que identifica você com Ele? Mateus, vamos lá para o final. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim: portanto, sejam como... vamos embora. Vamos embora. Pio, isso não está falando comigo. Ser perfeito como perfeito é Deus? É. Queridos, se não fosse possível, isso estaria aí na Bíblia? Então é perfeito. É possível ser perfeito como Ele é perfeito? Diga amém. Não, primeiro, tira a pedra da incredulidade, depois diga amém. A Bíblia está dizendo que eu posso ser perfeito como perfeito é meu Pai. A palavra perfeito aqui significa levado a seu fim, que não carece de nada necessário para estar completo, íntegro, maduro, perfeito. Jesus nos explica o que é ser perfeito. Vamos ler a partir do versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus é filho de Deus? Sim, Ele é filho de Deus. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. O que me caracteriza que eu sou filho de Deus? Eu oro, eu abençoo os meus inimigos, eu oro por aqueles que me perseguem. Isso prova, me identifica que eu sou filho de Deus. De novo o versículo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele, o Pai, Deus, faz raiar o seu sol. O sol é de quem? O sol é de quem? Vocês não aprenderam nada. Diga: do meu Pai. O sol é de quem? Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Que glória vocês terão no sofrimento de ser perseguido, caluniado, enxovalhado? Que glória vocês terão? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, aqueles que não têm Deus como Pai, fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Queridos, quando a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, o maior beneficiado sou eu, porque quando eu não perdoo, eu acabo me tornando naquela pessoa que eu não gostaria de ser. Quando você não perdoa, você acaba se comportando como aquela pessoa que se comportou com você.
Seja perfeito. O que é ser perfeito como Deus? É se comportar como Ele. Como que Ele se comporta? Ele pega o seu sol e dá para o bom e dá para o mal. Ele pega a sua chuva e dá para o bom e dá para o mal. É você pegar o seu abraço e dar para o bom e dar para o mal. Quando falarem mal de você, você os abençoa. Você os abençoa. Você os abençoa. Isso gera para você um eterno peso de glória. Isso é viver o céu na terra. Isso é viver o céu na terra. Ver as coisas que não se veem. Saber que as coisas da terra têm épocas, tempos e ocasiões, mas as coisas do Espírito já estão prontas. Saber que Ele é nosso Pai e eu posso me comportar como Ele se comporta. Para encerrar, agora vamos usar o cérebro um pouco. Jesus é Filho de Deus, unigênito, gerado por Deus. Adão, não. Adão foi criado por Deus, não gerado por Deus. Ele foi criado por Deus. Conhece em alguns lugares? Olha, essa menina aqui foi eu que criei, é minha neta, é minha sobrinha, é filha da minha comadre. Eu criei esse menino. Quando a pessoa diz assim, eu criei essa criança, eu criei esse moço, eu criei essa moça, está dizendo, eu não gerei essa moça, esse moço não tem o meu DNA. Eu criei. Adão foi criado. Só que Jesus foi gerado. E a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, que eu e você, em Jesus, nós nascemos de novo. Nós fomos gerados em Cristo Jesus. Nós fomos gerados em Cristo Jesus. Isso significa que se nunca vai acontecer, se acontecer, nunca vai acontecer. Se Deus negar a sua paternidade, Ele vai perder, porque você é filho dele. Se você é filho, você tem dúvida de que você é herdeiro? A lei nunca fez de ninguém filho, a graça sim. Você não vai chegar para Deus e dizer assim, Deus, Pai, como que eu vou herdar a vida eterna? Como eu vou ser seu herdeiro? Como você é filho, rapaz, está com febre. Se você é filho, você é herdeiro. O que eu tenho que fazer para herdar? Fazer nada, comece a herdar agora. Porque nós não atentamos para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que não vemos. As coisas que nós vemos são temporais, passageiras. Aquelas coisas que nós não vemos, essas são eternas. Querido, Deus está preparando para nós um ano extraordinário. A Bíblia diz, não sei se você tem um texto de 1 Coríntios 2, as coisas que os olhos não viram, o olho não viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. As coisas que os olhos não viram. Não atentamos para as coisas que os olhos viram. Nós atentamos para as coisas que os olhos não viram. São estas as coisas que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Chegou o tempo de você brilhar. Chegou o tempo de você conquistar. Chegou o tempo de você avançar.
Chegou o tempo de você superar você mesmo, você mesma. Chegou o tempo de você superar os seus limites. Seja ousado, tome uma decisão. Diga: Deus, eu vou caminhar no Espírito, eu vou caminhar na Tua Palavra, eu vou ser perfeito como o Senhor é perfeito, Pai. Mude os seus conceitos, mude os seus valores, mude o seu modelo mental. Seja um funcionário diferente, seja uma funcionária diferente, seja um esposo diferente, uma esposa diferente, um pai, uma mãe. Mude alguma coisa. Eu sou assim. Eu levanto e de manhã eu sou mal-humorado. Eu só vou dizer bom dia lá pelas 11 horas da manhã. Muda, meu irmão. Levanta de manhã e diz: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, agora, já, desde madrugada. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos mudar algumas coisas. Precisamos olhar a palavra de Deus. Deus, essa é a sua palavra, Deus, eu a amo, eu vou vivê-la, eu vou praticá-la. Chega 10 minutos atrasado no trabalho, sai 15 minutos antes e quer ser promovido. Não é assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu declaro uma semana extraordinária sobre a sua vida. Aqueles negócios que estão travados, emperrados, nós liberamos agora em nome de Jesus. Veja, a hora já chegou. Esse contrato, esse negócio, essa compra, essa venda, essa nova alegria, esse novo júbilo, esse novo entusiasmo, essa nova percepção da graça e da glória de Deus. Sim, Senhor. Eu quero convidar você a ofertar a Deus a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, o seu melhor cântico. Vamos ficar em pé, por gentileza.